Era um dia comum na casa grande. Lúcia achou que seria mais uma manhã de cuidar, limpar e servir. O menino já estava doente fazia tempo, então tudo girava em torno dele. Ninguém imaginava que, naquele dia, a verdade ia começar a aparecer. Bruno desabou no corredor. Lúcia correu e segurou o garoto antes que batesse a cabeça no chão. Ele estava gelado, suava e tremia. A voz dela saiu firme, mas com medo. Ele caiu de novo. Está gelado e suando. Otávio desceu as escadas num pulo, assustado e irritado. Liga para o médico agora. Não espera mais. Se isso continuar, algo pior vai acontecer, comentou Lúcia, tentando acalmar a respiração dele. Otávio apertou os lábios. Eu não vou perder meu filho aqui. O milionário pegou o telefone e chamou a equipe médica. Lúcia correu para pegar toalhas, um pouco de água, ajeitou o sofá. Bruno respirava mal, ofegante, os olhos perdidos. A campainha tocou com urgência e Lúcia abriu a porta sem demorar. O doutor chegou. Abre a porta rápido, pediu Otávio, impaciente. Dr. Mauro entrou e foi direto ao menino. Coloque a cabeça dele de lado agora, orientou, já ajeitando os equipamentos. Ele está febril há semanas. Nada melhora, lamentou Otávio, a testa apertada. O médico trocou olhares com a enfermeira. Eu ajustei os remédios, vamos observar hoje, explicou o profissional. Dr. Mauro examinou a garganta, ouviu o peito, olhou a pele. A enfermeira mediu pressão e pulso. Lúcia observou cada detalhe, quieta, perto mas sem atrapalhar. Otávio fechou a conta ali, sem discutir valores, só querendo solução. Mais antibiótico? Já foram muitos, murmurou Lúcia, insegura. Seguimos o protocolo. É o indicado, respondeu o médico curto. Vou limpar tudo de novo. Alguma coisa irrita, comentou ela, já pensando no que mexer. Otávio foi direto. Faça o que for preciso, só resolva. A cozinheira levou um chá morno para o quarto. Rogério, o tutor, deixou os livros organizados na mesa. Lúcia notou gotinhas no copo, discretas, que se misturavam ao chá. Bruno tomou sem questionar. Que gotas são essas no chá dele? Perguntou Lúcia firme. São vitaminas. Ajudam a concentrar, afirmou Rogério sem encarar muito. Ele está fraco. Hoje não estuda nada, avisou Lúcia, batendo o pé mentalmente. A rotina ajuda. Ele precisa manter, rebateu o tutor, ajeitando a xícara. No quintal, entrou um pouco de sol. Lúcia levou Bruno para fora, devagar, e ele respirou melhor. Brincou com cuidado, mexeu em umas pedras, olhou as árvores. Rogério chamou de volta para a mesa, impaciente. Aqui ele parece bem melhor, comentou Lúcia. Talvez seja só ar fresco mesmo, respondeu o tutor, como quem cede metade. Não há pressa. Deixa ele mais um pouco, insistiu ela. As tarefas acumulam. Ele precisa voltar, argumentou Rogério, já pegando um caderno. Camila entrou com uma bolsa elegante, olhou a bagunça e suspirou alto. Lúcia juntou pratos e guardanapos. Bruno tossiu de novo, curto e cansado. Essa bagunça não ajuda na recuperação, criticou Camila, sem muita paciência. Estou limpando sem parar, senhora, respondeu Lúcia, contida. Vou trazer suco detox. Isso resolve, afirmou Camila, confiante demais. Ele não aguenta mais misturas estranhas, rebateu Lúcia, com cuidado nas palavras. A noite caiu pesada. Lúcia sentou ao lado da cama, atenta. O umidificador fazia barulho com uma luz azul ali no canto. Bruno tossia sem descanso, irritado. Desliga isso. O barulho incomoda ele, pediu Lúcia, olhando o aparelho. A governanta pediu para manter ligado, comentou a enfermeira na porta. Hoje não. O peito está chiando demais, insistiu Lúcia, sem desviar. Tudo bem. Vou fingir que não vi, respondeu em voz baixa a mulher saindo. Lúcia carregou o aparelho até a pia, abriu o tanque e sentiu um cheiro ruim. Ácido. A água saiu escura e pegajosa.
Bruno apareceu na porta, curioso. Isso está imundo. Ninguém limpou direito, disse Lúcia, surpresa com o estado. Eu pensei que era novo, falou Bruno, franzindo o nariz. Se ontem piorou, talvez seja isso, comentou ela, examinando. Vamos ver amanhã como ele amanhece. Completou, decidida a observar. Amanhã chegou cinza. Otávio quis saber do filho. Lúcia relatou uma pequena melhora. Dona Irene entrou trazendo o aparelho de volta, como se nada. Mantenha ligado. O médico recomendou umidade, afirmou a governanta, seca. Desliguei porque estava sujo, senhora, explicou Lúcia, sem se intimidar. Tem equipe para isso. Não mexa sem autorização, rebateu Dona Irene firme. Se voltar a piorar, eu aviso agora mesmo, garantiu Lúcia, olhando para Bruno. No escritório, a conversa ficou tensa. Lúcia pediu 5 minutos. Otávio ouviu, mas ficava de olho no relógio caro. Bruno dormia no sofá, exausto. A tosse piora com aquele aparelho ligado, disse Lúcia direta. Confio nos meus fornecedores. Eles sabem, respondeu Otávio impaciente. Ontem desliguei e ele melhorou um pouco, explicou ela sem titubear. Não invente moda. Siga as ordens da casa, afirmou ele, encerrando o assunto. Na cozinha, a cozinheira cortava frutas. Lúcia marcou o nível de um frasco e anotou horários numa folha simples, guardando no bolso. Rogério entrou com uma xícara fumegante. Preciso saber o que ele toma exatamente, pediu Lúcia encarando o copo. Está tudo listado no prontuário médico. Devolveu o tutor, frio. Essas gotas não estão listadas. Sinto muito, alertou ela sem rodeio. São naturais. Não fazem nenhum mal, garantiu Rogério, tentando dar fim ao tema. Na manhã seguinte, a casa ficou silenciosa. Lúcia trocou o chá por água morna sem alarde. Bruno tomou sem perceber a diferença. O tutor se atrasou um pouco para a aula. Como você está hoje, campeão? Perguntou Lúcia, afagando o cabelo dele. Melhor. Minha cabeça não dói agora, respondeu Bruno aliviado. Hoje você brinca depois do almoço, combinado? Propôs Lúcia, animando o menino. Se eu melhorar, eu corro no jardim, disse ele com um sorriso pequeno. Ao meio-dia, Rogério chegou irritado e apressado. Mandou Bruno sentar direito. Lúcia ficou de braços cruzados, vigiando a xícara. Cadê o chá dele? Prejudica sem rotina, cobrou o tutor. Hoje, não vai tomar, está sensível, afirmou Lúcia sem recuar. Você está atrapalhando meu trabalho aqui, rebateu ele, a voz mais alta. Eu protejo a saúde antes de qualquer coisa, comentou Lúcia, seca. A tarde trouxe vento frio. Lúcia, sem chamar atenção, instalou uma câmera pequena, bem escondida, apontada para a mesa. Bruno brincava com peças de montar no tapete. Rogério preparou outra xícara. Bebe tudo, vai te fazer bem agora, insistiu o tutor, entregando o copo. O gosto tá forte. Que gotas são essas? Perguntou Bruno desconfiado. São as mesmas de sempre, vitaminas, respondeu Rogério sem hesitar. Eu quero mostrar algo importante depois, avisou Lúcia, controlando o coração. No escritório, todos se reuniram. Lúcia mostrou o vídeo gravado do momento das gotas. Otávio olhou com a testa franzida. Rogério parecia calmo demais para a situação. Foi isso que eu vi. Ele coloca gotas escondidas, disse Lúcia firme. Isso é comum. Eu uso vitaminas aprovadas, respondeu o tutor, técnico. Mostra o rótulo do frasco para mim. Pediu Otávio, olho duro. Aqui está. Tudo certificado e legal, falou Rogério, exibindo o frasco. Dr. Mauro voltou para avaliar. Leu o rótulo com atenção. A enfermeira anotou números no prontuário. Lúcia segurou as lágrimas, com medo de estar errada. Isso parece vitamina D mesmo, senhor, comentou o médico, cuidadoso. Eu posso mandar analisar no laboratório, sugeriu a enfermeira, abrindo o celular. Manda logo. Eu não confio mais nisso, afirmou Otávio, sem paciência. Enviei. Sai resultado em poucas horas, garantiu Dr. Mauro. O corredor encheu de passos apressados.
O resultado chegou por e-mail. A folha confirmava suplemento comum, nada além. O rosto de Lúcia queimou de vergonha. Não tem sedativo aqui. Está limpo, informou o médico, objetivo. Eu errei. Mas algo ainda está errado, confessou Lúcia, apertando o caderno. Você está criando confusão sem base, rebateu Rogério com desdém. Me dá só mais uma semana, por favor, pediu Lúcia, olhando para Otávio. O pedido foi aceito com condições. Otávio impôs vigilância rígida. Dona Irene sorriu de canto, satisfeita. Bruno foi para a cama cedo, sem barulho. Eu vou observar sem mudar nada aqui, afirmou Lúcia, comprometida. Não toque em equipamentos sem autorização, exigiu a governanta. Quero anotar sintomas por cômodo, só isso, explicou Lúcia, mostrando o caderno. Faz rápido. Estou perdendo paciência, disse Otávio, seco. A casa ficou em silêncio no amanhecer. Lúcia circulou com o caderno e um relógio simples. Media o tempo da tosse em cada sala. Bruno cooperava, obediente. No quarto, a tosse volta em 5 minutos, relatou Lúcia, marcando. Na varanda, desaparece quase completa, observou ela com surpresa. Na sala de estudos, piora de repente, anotou, batendo o lápis. Tem algo no ar dessas duas salas, concluiu, encarando os aparelhos na parede. Na parede, havia um equipamento brilhante. O logotipo da empresa de Otávio reluzia no canto. Lúcia aproximou o ouvido e percebeu um zumbido estranho. Bruno tapou o nariz. Esse cheiro arde os olhos. Sente também? Perguntou Lúcia. Parece limão estragado. Incomoda muito, respondeu Bruno fazendo careta. Vou chamar um técnico de confiança hoje, avisou Lúcia, decidida. Pede autorização primeiro. Evita problema, sugeriu a cozinheira, de passagem. Um furgão parou discretamente no portão. Davi, técnico conhecido, desceu com uma maleta. Lúcia explicou rápido, sem floreios. Ele vestiu luvas e máscara sem demora. Preciso de uma medição de ar agora, pediu Lúcia, objetiva. Sem problema. Eu trago o analisador, respondeu Davi, já abrindo a maleta. Faz sem desligar nada, por favor, reforçou Lúcia, séria. Eu registro os níveis exatamente como estão, garantiu o técnico, ajustando o visor. O aparelho portátil apitou alto. O visor mostrou números em vermelho. Davi fechou a cara na hora. Lúcia anotou tudo, palavra por palavra. O ozônio está muito alto nessa sala, informou Davi, sem rodeios. Isso machuca pulmões com facilidade, explicou, apontando o gráfico. E no quarto dele como está? Perguntou Lúcia, tensa. Pior ainda. O dobro do aceitável, respondeu o técnico, preocupado. Dona Irene entrou apressada e fechou a porta atrás de si. Ficou irritada com a presença do visitante. Quem autorizou essa inspeção agora? Perguntou, atravessada. A saúde do menino autorizou, senhora, rebateu Lúcia, sem baixar os olhos. Vocês estão atrapalhando a rotina da casa, argumentou a governanta, dura. A rotina está adoecendo ele, me escute, disse Lúcia, firme como pedra. Otávio chegou desconfiado. Olhou o purificador brilhante na parede com a marca dele. Davi removeu a tampa com cuidado, um parafuso de cada vez. Um filtro estranho apareceu dentro. Esse filtro não é original da fabricante, afirmou o técnico, mostrando a peça. Quem fez a manutenção disso aqui? Perguntou Otávio, irritado. Eu chamo uma equipe credenciada agora, comentou Dona Irene, querendo abafar. Não, senhor. Eu mostro o problema já, respondeu Davi, focado. Por dentro, havia peças fora do padrão. Um adesivo de uma loja desconhecida, grudado no suporte. Davi fotografou e enviou ao suporte por mensagem. Lúcia quis gritar de raiva, mas segurou. Isso libera ozônio em excesso propositalmente, explicou Davi, apontando as saídas de ar. Para gastar mais com trocas frequentes? Perguntou Otávio, cerrando os dentes. Exatamente. É golpe de manutenção, confirmou o técnico. Meu filho respirou isso por 2 anos? Gritou Otávio, perdendo o controle por um instante. O escritório virou uma sala de guerra.
Otávio pediu contratos e notas com urgência. Dona Irene trouxe pastas com má vontade. Lúcia ficou de olho em cada papel. Quem assinou essas trocas aqui? Perguntou Otávio, folheando. Eu segui recomendações da primeira compra, respondeu a governanta, tentando soar correta. Essa assinatura não é minha, percebo agora, afirmou ele, comparando. Tem carimbo de uma filial desconhecida, comentou Lúcia, mostrando a folha. Camila acusou Lúcia de intriga, nervosa. Rogério ficou calado na porta, sem se meter. Dr. Mauro pediu para tirar os aparelhos da casa imediatamente. Davi desligou tudo sem demora, peça por peça. Você quer aparecer? É isso, atacou Camila, com a voz tremendo. Eu só quero um menino saudável, respondeu Lúcia, sem elevar o tom. Tira esses equipamentos hoje mesmo, ordenou o médico, seco. Eu levo para a perícia independente, falou Davi, já embalando as peças. A noite passou com Bruno dormindo bem, sem crise. A tosse reduziu bastante no silêncio. Lúcia trocou lençóis, e deixou tudo seco e limpo. Otávio vigiou da poltrona, sem dormir direito. Ele dormiu sem crise finalmente, disse Lúcia, aliviada. Eu não ousava acreditar mais nisso, respondeu Otávio, com os olhos marejados. Amanhã repetimos as medidas de ar, avisou Davi, organizando os equipamentos. Eu quero o relatório completo por escrito, afirmou Otávio, sério. De manhã, o analisador apitou em verde. O quarto estava dentro do normal agora. Lúcia sorriu discretamente e agradeceu em silêncio. Bruno pediu café reforçado. Posso comer pão com manteiga hoje? Perguntou ele esperançoso. Pode sim, seu peito está limpo, respondeu Lúcia, contente. Eu sinto força nas pernas de novo, comentou Bruno, abrindo um sorriso maior. Hoje você brinca até cansar, falou sem hesitar Lúcia, abraçando-o. A equipe de compras chegou às pressas. Contratos antigos foram revisados um a um. Dona Irene suava frio e olhava para baixo. Otávio ligou para a contabilidade e não largou o telefone. Aqui tem pedido duplicado dessa empresa, disse o chefe de compras, tenso. Sempre foi orientado assim por eles, respondeu a governanta, tentando justificar. Quem ofereceu comissão por fora aqui? Perguntou Otávio, direto. Eu nunca aceitei nada indevido, senhor. Devolveu Dona Irene, desviando o olhar. Um bilhete caiu de uma pasta antiga. Lúcia pegou o papel discretamente. Nele, promessas de bônus mensais e o nome de um parente. O estômago dela gelou. Tem o sobrenome da senhora aqui, veja, mostrou Lúcia para Otávio. É um primo distante. Ele vendeu primeiro, murmurou Camila, desconfortável. Então havia laço entre vocês dois, comentou Otávio, já ligando os pontos. Isso não prova nada ainda. Calma, rebateu Camila, na defensiva. A delegada chegou com uma equipe séria, recolheram os aparelhos adulterados para a perícia. Davi entregou laudos e fotos detalhadas. Dona Irene evitou contato visual. Vamos precisar de depoimentos hoje, afirmou a delegada, prática. Estou à disposição, farei tudo certo, respondeu Lúcia sem medo. Quem indicou a manutenção irregular? Perguntou a policial, anotando nomes. Foi uma referência de confiança antiga, disse a governanta, escolhendo cada palavra. O telefone de Otávio vibrou sem parar. Um fornecedor implorou por conversa reservada. Ele aceitou por vídeo na hora. Lúcia ficou ao fundo, atenta a cada frase. Foi a loja que alterou as peças, senhor, confessou o homem do outro lado. E quem autorizou esse crime técnico? Perguntou Otávio, gelado. A governanta pediu redução de custos, respondeu o fornecedor, abatido. Ela aceitou o retorno por fora, confesso. Completou, com a voz baixa. A sala explodiu em tensão. Lúcia levou Bruno para o jardim, longe dos gritos. Sirenes cortaram o ar do bairro. A equipe policial entrou rápido, precisa. Senhora, venha conosco para depoimento agora, ordenou a delegada, firme. Eu não queria machucar ninguém, juro, disse Dona Irene, nervosa.
O menino quase morreu nesse processo, comentou Lúcia, controlando a emoção. Eu confiei nas pessoas erradas, só isso. Rebateu a governanta, tentando se defender. A calma voltou depois da confusão. Rogério se aproximou de Lúcia, envergonhado e tenso. Ela recolheu brinquedos caídos no gramado. Bruno chutou a bola devagar, testando o fôlego. Eu desconfiei do ar também, mas temi falar, confessou o tutor, olhando para baixo. Você podia ter me procurado antes, respondeu Lúcia sem raiva. Tive medo de perder o emprego aqui, admitiu Rogério aflito. O silêncio custa caro. Lembra disso, afirmou Lúcia, com dureza justa. No escritório, a conversa foi sincera. Otávio respirou fundo e agradeceu com verdade. Lúcia aceitou e chorou baixo, segurando o pranto. Bruno correu na grama pela primeira vez em muito tempo, leve. Você salvou meu filho de verdade, disse Otávio, emocionado. Eu só vi o que ninguém queria ver, respondeu Lúcia, enxugando os olhos. Fica responsável pelas rotinas daqui, afirmou ele, decidido. Eu cuido como se fosse da minha casa, garantiu Lúcia, sem hesitar. A mídia local noticiou o golpe da manutenção. A empresa de Otávio emitiu nota e anunciou medidas. Lúcia ignorou os holofotes e seguiu trabalhando. Bruno brincou feliz no quintal, solto. O recall vai começar esta semana, informou Otávio ao telefone. Tomara que outras famílias respirem melhor, comentou Lúcia, sincera. Você quer dar entrevista sobre o caso? Perguntou Camila, mais calma. Prefiro ficar aqui. Já está bom demais, respondeu Lúcia com simplicidade. Dr. Mauro voltou para a alta parcial. Reduziu remédios com cuidado. A enfermeira ensinou exercícios respiratórios simples. Camila observou em silêncio, mais humilde. Os exames estão quase normais novamente, afirmou o médico satisfeito. Ele recuperou energia visivelmente, comentou a enfermeira, sorrindo. Seguimos com fisioterapia leve por mês, explicou o Dr. Mauro, deixando tudo claro. Eu ajudo com as rotinas diárias certinho, garantiu Lúcia, anotando. Dona Irene respondeu diante da justiça. O fornecedor negociou colaboração premiada. O caso ganhou desdobramentos pela cidade. A família tentou seguir. Eu fiz escolhas horríveis por ganância, disse a governanta em depoimento. Alguém pagou com saúde, entende isso? Comentou Otávio, duro. Que sirva de lição para todos aqui, falou Lúcia, para a equipe. Não brinquem com a respiração de ninguém, completou Davi, sério. O pátio voltou a ter risadas. Lúcia preparou o lanche simples e nutritivo. Bruno agradeceu com um abraço apertado. Otávio observou com olhos úmidos, quieto. Posso levar a bola para a escola amanhã? Perguntou Bruno, ansioso. Pode sim. Você está liberado, respondeu Lúcia rindo. Obrigado por não desistir de mim, disse o menino sincero. Eu nunca desisto de quem eu cuido, afirmou Lúcia com carinho. A noite trouxe paz de verdade. Lúcia fechou as janelas com calma. Bruno dormiu com respiração leve. Otávio apagou a luz com cuidado, como quem protege. Agora a casa respira junto com a gente, comentou Lúcia baixinho. Foi por pouco. Eu sei bem disso, respondeu Otávio, ainda atento. Vamos manter tudo simples e limpo, afirmou ela prática. É assim que a saúde volta e fica, concordou o pai, convicto. Dias depois, chegou uma carta de agradecimento. A empresa confirmou as falhas encontradas. Davi recebeu crédito pelo laudo. Lúcia guardou a carta na gaveta. Eu não fiz sozinha. Teve muita gente boa, disse Lúcia sincera. Mas você puxou o fio certo na hora, comentou Davi, grato. O importante é o menino correndo por aí, afirmou Otávio, olhando Bruno pelo vidro. Isso paga qualquer esforço feito aqui, concluiu Lúcia, tranquila. Rogério montou uma nova rotina leve. A sala de estudos ficou arejada e clara. Bruno participou com interesse de verdade, sem dor. Lúcia passou, deu bom dia e seguiu com as tarefas. Agora sem chás, sem nada escondido, disse o tutor, consciente.
Só livros, ar limpo e paciência, respondeu Lúcia aprovando. Eu consigo aprender rápido sem dor, comentou Bruno, orgulhoso. É assim que precisa ser sempre, afirmou Rogério, sem enrolar. Camila tentou um pedido de desculpas tímido no corredor. Lúcia escutou, sem interromper. O clima ficou cordial e objetivo. Encerraram com um aperto de mão e um olhar limpo. Eu fui dura em vários momentos com você, admitiu Camila, sincera. O foco era saúde, só isso, respondeu Lúcia simples. Obrigada por insistir quando ninguém quis, disse a madrasta, quase num sussurro. Que nunca mais se repita nada assim, afirmou Lúcia, firme. O portão se abriu para o primeiro dia de aula depois de muito tempo. Lúcia arrumou a mochila com cuidado e checou o casaco. Otávio tirou uma foto simples, um sorriso real nos três. Bruno correu para o carro, animado como criança que ele era. 2 anos doentes acabaram hoje, finalmente, comentou Otávio, aliviado. Acabaram sim. Agora começou outra fase, respondeu Lúcia, olhando o menino. Você é parte da família daqui para frente, afirmou o pai sem cerimônia. Eu aceito. E sigo cuidando com atenção, disse Lúcia, pronta para o que viesse.